E aí, já leu a Bíblia hoje? Se não leu, te convido a ler agora comigo. A nossa leitura bíblica de forma cronológica, ou seja, vamos ler toda a Bíblia de acordo com os acontecimentos. Ela continua no livro de Gênesis, nós vamos ler do capítulo 38 ao capítulo 40. Então, vamos ler direto na Bíblia, os capítulos, vamos fazer uma pequena reflexão e finalizar com uma oração. Então, abra sua Bíblia, Gênesis capítulo 38. Judá e Tamar. Aconteceu por esse tempo que Judá apartou-se de seus irmãos e se hospedou na casa de um adulamita, chamado Ira. Ali viu Judá a filha de um cananeu, chamado Sua. Ele a tomou por mulher e a possuiu. E ela concebeu e deu à luz um filho, e o pai lhe chamou Er. Tornou a conceber e deu à luz um filho, e este deu à mãe o nome de Onã. Continuou ainda e deu à luz outro filho, cujo nome foi Selá. Ela estava em Quezibe quando o teve. Judá, pois, tomou esposa para o seu primogênito. O nome dela era Tamar. Porém, o primogênito de Judá era perverso diante do Senhor, pelo que o Senhor o fez morrer. Então disse Judá a Onã: Possui a mulher de teu irmão, cumpre o levirato e suscita descendência a teu irmão. Sabia, porém, Onã que o filho não seria tido por seu, e todas as vezes que possuía a mulher de seu irmão, deixava o sêmen cair na terra, para não dar descendência a seu irmão. Isso, porém, que fazia era mal perante o Senhor, pelo que também a este fez morrer. Então disse Judá a Tamar, sua nora: Permanece viúva em casa de teu pai, até que Selá, meu filho, venha a ser homem. Pois disse: Para que não morra também este como seus irmãos. Assim Tamar se foi, passando a residir em casa de seu pai. No correr do tempo, morreu a filha de Sua, mulher de Judá. E, consolado, Judá subiu aos tosqueadores de suas ovelhas, em Tímina. Ele e seu amigo Ira, o adulamita, e o comunicaram a Tamar: Eis que o teu sogro sobe a Tímina para tosquiar as ovelhas. Então ela despiu as vestes de sua viuvez e, cobrindo-se com um véu, se disfarçou e se assentou à entrada de Enaim, no caminho de Tímina, pois via que Selá já era homem, e ela não lhe fora dada por mulher. Vendo-a Judá, teve-a por meretriz, pois ela havia coberto o rosto. Então se dirigiu a ela no caminho e lhe disse: Vem, deixa-me possuir-te, porque não sabia que era sua nora. Ela respondeu: Que me darás para coabitares comigo? Ele respondeu: Enviar-te-ei um cabrito do rebanho. Perguntou ela: Dar-me-ás penhor até que o mandes? Respondeu ele: Que penhor te darei? Ela disse: O teu selo, o teu cordão e o cajado que seguras. Ele, pois, lhes deu e a possuiu, e ela concebeu dele. Levantou-se ela e se foi. Tirou de sobre si o véu e tornou as vestes da sua viuvez. Enviou Judá o cabrito por mão do Adulamita, seu amigo, para reaver o penhor da mão da mulher, porém não a encontrou. Então perguntou aos homens daquele lugar: Onde está a prostituta cultual que se achava junto ao caminho de Enaim? Responderam: Aqui não esteve meretriz nenhuma. Tendo voltado Judá, disse: Não a encontrei. E também os homens do lugar me disseram: Aqui não esteve prostituta cultual nenhuma. Respondeu Judá: Que ela o guarde para si, para que não nos tornemos em opróbrio. Mandei-lhe com efeito o cabrito, todavia não a achaste. Passados quase 3 meses, foi dito a Judá: Tamar, sua nora, adulterou, pois está grávida. Então disse Judá: Tirai-a fora para que seja queimada. Em tirando-a, mandou ela dizer a seu sogro: Do homem de quem são essas coisas eu concebi. E disse mais: Reconhece de quem é este selo, e este cordão, e este cajado? Reconheceu-os Judá e disse: Mais justa é ela do que eu, porquanto não a dei a selar meu filho, e nunca mais a possuiu. E aconteceu que, estando ela para dar à luz, havia gêmeos no seu ventre. Ao nascerem, um pôs a mão fora, e a parteira, tomando-a, lhe atou um fio encarnado e disse: Este saiu primeiro. Mas, recolhendo ele a mão, saiu o outro, e ela disse: Como rompeste saída? E lhe chamaram Pérez.
Depois lhe saiu o irmão, em cuja mão estava o fio encarnado, e lhe chamaram Zera. José na casa de Potifar. Capítulo 39. José foi levado ao Egito e Potifar, oficial de Faraó, comandante da guarda egípcio, comprou-o dos ismaelitas que o tinham levado para lá. O Senhor era com José, que veio a ser homem próspero, e estava na casa de seu senhor egípcio. Vendo Potifar que o Senhor era com ele e que tudo o que ele fazia o Senhor prosperava em suas mãos, logrou José mercê perante ele, a quem servia, e ele o pôs por mordomo de sua casa, e lhe passou às mãos tudo o que tinha. E desde que o fizera mordomo de sua casa e sobre tudo o que tinha, o Senhor abençoou a casa do egípcio por amor de José. A bênção do Senhor estava sobre tudo o que tinha, tanto em casa como no campo. Potifar, tudo o que tinha, confiou às mãos de José, de maneira que, tendo-o por mordomo, de nada sabia, além do pão com que se alimentava. José era formoso de porte e de aparência. Aconteceu depois dessas coisas que a mulher de seu senhor pôs os olhos em José e lhe disse: Deita-te comigo. Ele, porém, recusou e disse à mulher de seu senhor: Tem-me por mordomo o meu senhor, e não sabe do que há em casa, pois tudo o que tem me passou ele às minhas mãos. Ele não é maior do que eu nesta casa, e nenhuma coisa me vedou, senão a ti, porque és sua mulher. Como, pois, cometeria eu tamanha maldade e pecaria contra Deus? Falando ela a José todos os dias, não lhe dando ele ouvidos para se deitar com ela e estar com ela, sucedeu que, certo dia, veio ele à casa para atender aos negócios, e ninguém dos de casa se achava presente. Então ela o pegou pelas vestes e lhe disse: Deita-te comigo. Ele, porém, deixando as vestes nas mãos dela, saiu, fugindo para fora. Vendo ela que ele fugira para fora, mas havia deixado as vestes nas mãos dela, chamou pelos homens de sua casa e lhes disse: Vede, trouxe-nos meu marido este hebreu para insultar-nos. Veio até mim para se deitar comigo, mas eu gritei em alta voz. Ouvindo ele que eu levantava a voz, gritava, deixou as vestes ao meu lado e saiu, fugindo para fora. Conservou ela junto de si as vestes dele, até que seu senhor tornou à casa. Então lhe falou, segundo as mesmas palavras, e disse: O servo hebreu que nos trouxeste veio ter comigo para insultar-me. Quando, porém, levantei a voz, gritei, ele, deixando as vestes ao meu lado, fugiu para fora. Tendo o Senhor ouvido as palavras de sua mulher, como lhe tinha dito, desta maneira me fez o teu servo. Então se lhe acendeu a ira. E o Senhor de José o tomou e o lançou no cárcere, no lugar onde os presos do rei estavam, encarcerados. Ali ficou ele na prisão. O Senhor, porém, era com José, e lhe foi benigno, e lhe deu mercê perante o carcereiro, o qual confiou às mãos de José todos os presos que estavam no cárcere, e ele fazia tudo quanto se devia fazer ali. E nenhum cuidado tinha o carcereiro de todas as coisas que estavam nas mãos de José, porquanto o Senhor era com ele, e tudo o que ele fazia, o Senhor prosperava. José na prisão interpreta dois sonhos. Capítulo 40. Passadas estas coisas, aconteceu que o mordomo do rei do Egito e o padeiro ofenderam seu senhor, o rei do Egito. Indignou-se Faraó contra os seus dois oficiais, o copeiro-chefe e o padeiro-chefe, e mandou detê-los na casa do comandante da guarda, no cárcere onde José estava preso. O comandante da guarda pô-los a cargo de José, para que o servisse, e por algum tempo estiveram na prisão. E ambos sonharam, cada um o seu sonho, na mesma noite, cada sonho com a sua própria significação. O copeiro e o padeiro do rei do Egito, que se achavam encarcerados. Vindo José pela manhã, viu-os, e eis que estavam turbados. Então perguntou aos oficiais de Faraó, que com ele estavam no cárcere da casa de seu senhor: Por que tendes hoje triste o semblante? Eles responderam: Tivemos um sonho e não há quem o possa interpretar. Disse-lhe José: Porventura não pertencem a Deus as interpretações? Contai-me o sonho do copeiro-chefe. Então o copeiro-chefe contou o seu sonho a José e lhe disse: Em meu sonho havia uma videira perante mim, e na videira 3 ramos. Ao brotar a vide havia flores, e seus cachos produziam uvas maduras.
O copo de Faraó estava na minha mão. Tomei as uvas e as espremi no copo de Faraó, e o dei na própria mão de Faraó. Então lhe disse José: Esta é a sua interpretação. Os 3 ramos são 3 dias. Dentro ainda de 3, Faraó te reabilitará e te reintegrará no teu cargo. E tu lhe darás o copo na própria mão dele, segundo o costume antigo, quando lhe eras copeiro. Porém, lembra-te de mim quando tudo te correr bem, e rogo-te que sejas bondoso para comigo, e faças menção de mim a Faraó, e me faças sair desta casa, porque de fato fui roubado da terra dos hebreus, e aqui nada fiz, para que me pusessem nesta masmorra. O sonho do padeiro-chefe. Vendo o padeiro-chefe que a interpretação era boa, disse a José: Eu também sonhei, e eis que 3 cestos de pão alvo me estavam sobre a cabeça, e no cesto mais alto havia de todos os manjares de Faraó, arte de padeiro, e as aves os comiam do cesto da minha cabeça. Então lhe disse José: A interpretação é esta: os 3 cestos são 3 dias. Dentro ainda de 3 dias, Faraó te tirará fora a cabeça e te pendurará no madeiro, e as aves te comerão as carnes. No terceiro dia, que era aniversário de nascimento de Faraó, deu este um banquete, e todos os seus servos, e no meio destes reabilitou o copeiro-chefe e condenou o padeiro-chefe. Ao copeiro-chefe reintegrou-o no seu cargo, no qual dava o copo na mão de Faraó. Mas ao padeiro-chefe enforcou, como José havia interpretado. O copeiro-chefe, todavia, não se lembrou de José, porém dele se esqueceu. Então, o tema que eu quero trazer para nós hoje ainda está na história de José. Nós vimos a história de Tamar e Judá, muito esquisita, mas eu não quero focar nela, né? Eu quero focar na história de José. Nós vimos ontem que José foi covardemente vendido pelos seus irmãos para ser escravo. E José passou a ser escravo de Potifar, um alto comandante da guarda de Faraó. E o tema que eu quero propor para hoje, diante da história que lemos, é fidelidade em toda circunstância. E o versículo-chave é o que está lá em Gênesis 39, verso 9, que diz o seguinte: Ele não é maior do que eu nesta casa, e nenhuma coisa me vedou, senão a ti, porque és sua mulher. Como, pois, cometeria eu tamanha maldade e pecaria contra Deus? Então, diante do tema fidelidade em toda circunstância, vimos que foi o que José fez. José, ele tinha todas as desculpas para pecar contra Deus, para se deitar com a mulher de Potifar. Alguns estudiosos dizem que, naquela época, uma das funções dos escravos era deitar com seus senhores. Mas José foi ensinado pelo seu pai, pelo seu avô, ele tinha ali uma tradição de conhecimento das leis do Senhor, dos mandamentos do Senhor. E José era íntegro. E mesmo diante de todas as circunstâncias que ele viveu, ele escolheu manter a sua integridade. Deus deu a ele um sonho. Por causa desse sonho, ele foi rejeitado pelos seus próprios irmãos. Foi vendido como escravo. Agora, ele acabou por sofrer uma injustiça, por obedecer a Deus. Às vezes a gente acha que obedecer a Deus é uma garantia de que tudo vai bem na nossa vida, de que tudo vai dar certo, não vão haver pedras nos nossos caminhos e a gente vai caminhar livremente, sem perigo algum. Só que não é essa a realidade. Jesus já disse que o caminho dele é estreito e apertado, e poucos são os que conseguem caminhar por ele. E esse foi o caminho que José escolheu. José escolheu obedecer a Deus, mesmo diante da injustiça de seus irmãos e da injustiça que ele sofreu na casa de Potifar. Ele foi acusado injustamente de algo que ele não fez. Então, por obedecer a Deus, ele acabou sendo jogado na prisão. E diante disso, o que que ele fez? Se revoltou? Não, continuou agindo com excelência. Ele era fiel na casa de seu pai, continuou fiel na casa de Potifar, sofreu injustiça de novo, continuou sendo fiel e diligente na prisão. É tanto que se tornou o chefe ali na prisão. Se tornou um
uma pessoa confiável, continuou sendo uma pessoa íntegra e confiável, mesmo diante de uma circunstância tão ruim. Então, é isso que Deus quer nos ensinar hoje. Deus quer que a gente permaneça fiel, mesmo que ninguém esteja olhando. José estava distante da casa de seu pai. Ali no Egito, ninguém conhecia ele. Ele poderia agir como quisesse, mas ele escolheu permanecer fiel a Deus. E temos que lembrar que a nossa fidelidade é diante de Deus e não dos homens. Deus vê todas as coisas. Tenha certeza, Deus nos recompensará no momento certo. Vamos orar? Senhor, meu Deus, Pai de bondade e misericórdia, te agradecemos, Senhor, por esta palavra. Te pedimos, Senhor, que como José, o Senhor mantenha o nosso coração íntegro e fiel a Ti, ó Pai. Que possamos não olhar para as circunstâncias, ó Deus, mas que sejamos capazes de Te obedecer, mesmo diante de tanta injustiça, tanta maldade que vemos e sofremos neste mundo, ó Pai. Que o Senhor nos dê força, Pai, através do Teu Espírito Santo para Te obedecer, ó Deus, e confiar em Ti. Aumenta a nossa fé, Senhor, não nos deixa desfalecer. Envia os teus anjos, Senhor, para acampar ao nosso redor, nos protegendo de todo mal, ó Deus. Livra nossa mente de ataques malignos, ó Deus, e que a tua palavra esteja firmada no nosso coração, para que nós não pequemos contra ti. É o que te pedimos agradecidos em nome de Jesus. Amém. Até a próxima.